Bom dia, pessoas maravilhindas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja que hora for que você apertar o play desse canal. Aqui eu volto a repetir e vou falar isso em todos os vídeos. Você não vai encontrar nada além de uma nega sentada numa cadeira na cozinha falando. Então, se essa não é sua praia, pega seu banquinho, saia de fininho, tchau. E para vocês que assistem os meus vídeos, vê sempre os meus vídeos, né, que me manda mensagens no WhatsApp, que conversa comigo, que a gente se fala, eu quero dizer para você, Nilda Maria, um beijão para vocês, para todas vocês de A a Z, né? Por que de A a Z? Porque sua letra começa com alguma letra do alfabeto, não é mesmo? O meu começa com H. Então, eu quero agradecer a você pelo tempo que você tira para me ouvir. Mais uma vez eu venho dizer, esse canal não é canal para curtir, compartilhar. Eu deixo aqui um memorial para que os meus netos, a minha posteridade que está chegando aí, saiba quem é Helena Moraes, quando eu não mais estiver aqui. Está falando de morrer, Helena, você vai morrer, tá com alguma enfermidade? Gente, minha saúde tá, ó, a minha saúde tá ótima. Mas eu gosto de deixar isso bem claro, porque quando Caleb está aqui, quando Heitor está aqui, Heitor tem 2 aninhos, e eu coloco o vídeo para ele ver, pro Heitor, né? E eu pergunto para ele, quem é Heitor? Ele fala, vovó Helena. Então, sabe, é para vocês. Eu quero que vocês saibam, no futuro, quando vocês estiverem rapazes e eu não estiver mais aqui, valeu cada minuto com vocês. Valeu, valeu, valeu. Valeu cada minuto com você também, que a gente conversa no WhatsApp. Deus abençoa o seu feriado prolongado. Deus abençoa essa semana chamada Santa, né? Porque santificados são todos os dias no Senhor, né? E hoje eu vim aqui para falar com você a respeito de o que é uma enfermidade do diabo, o que não é e que precisa de tratamentos e outros que precisa sim, gente, de expulsar o mal. Então tem 40 anos que eu me envolvo com trabalhos de libertação. O que é trabalho de libertação? É estranho falar, né, gente? Porque trabalho geralmente é remunerado. Não, quando você ora para alguma pessoa, não tem remuneração. Não. A sua remuneração vem do alto, entendeu? Vem do alto. E aqui também eu quero deixar uma experiência para os meus netos que está chegando aqui. Você vai encontrar essa passagem, né, nos evangelhos de Mateus, de Lucas e Marcos. Você vai encontrar que é a respeito do jovem lunático, né, daquele jovem perturbado. Como você sabe, nos 3 vídeos atrás, eu não sei se foi aqui, se foi nessa plataforma, foi uma das, né, eu gravo em todas. Agora já vai fazer uma semana que eu aceitei que o meu neto é uma criança especial, é um anjo especial, ele tem autismo, né? E autismo é autismo, esse negócio de ficar, sabe, colocando grau no autismo, autismo é autismo. Ontem mesmo ele deu uma crise muito forte de autismo, de ansiedade, né? E antes, gente, eu brigava muito porque eu tô assim, o que uma criança... A minha fala era essa para minha filha, quando ela tentava falar qualquer coisa para mim e eu não aceitava. E o Benzinho não aceitava, né? Quando ela vinha falar, eu falei assim, o que uma criança que não tem boletos para pagar, que não tem nada, não tem preocupação de nada, tá com ansiedade do quê? Por quê? Pra quê? Né? E... gente, eu conversei com uma querida, né? Ela me vê aqui. Eu não gosto dessa palavra de segue, não, gente. Primeiro, eu não sou novela, né? E outra coisa, você não tem obrigação a nada. Mas ela vê meus vídeos, sabe? A gente, assim, tem uma sintonia muito grande, né? E eu tava conversando isso com ela ontem. Eu quero que você saiba de uma coisa, sabe? Não existe
idade para você aprender. Não existe, né? Como você sabe, eu vou repetir em todos os vídeos, eu vou fazer 63 anos. Gente, e como o Senhor tem ensinado as coisas, sabe? Que eu era muito fechada, tinha muita resistência, sabe? Em aceitar, que como você sabe, eu sou uma cristã, mas eu sou uma cristã daquela arrisca, sabe? Não, eu não sou do uso e costume. Então eu uso camiseta, eu uso de alcinho, eu uso short. É claro que eu não uso aquele short, sabe? Para que os homens ficam babando. Eu uso uma bermuda. Eu visto roupa que eu olho no espelho e penso assim: o Senhor andaria comigo com esse tipo de roupa? Entendeu? É dessa forma, é dessa maneira. Né? Então, se você está chegando agora, você vai aprender a saber quem é Helena Moraes, né? Então, é nesse aprendizado que eu tenho tido com o Senhor, e graças a Deus, porque o Senhor, o Espírito de Deus se renova, a palavra de Deus se renova em nossas vidas todo dia. Todo dia. Se você orar o Pai Nosso hoje, e amanhã você orar o Pai Nosso, para cada dia ele vai trazer um significado para sua palavra, para sua leitura, entendeu? Porque as misericórdias do Senhor para as nossas vidas se renova a cada manhã, e Deus é bom, e Deus é justo, e Ele é misericordioso, está pronto para nos abençoar. Não pense você que você nasceu para sofrer. A situação que você se encontra agora é o cenário perfeito para que o milagre do Senhor aconteça. Isso eu falo com as pessoas que eu converso há muitos anos, entendeu? Helena, mas eu estou num cenário de desemprego, de enfermidade. Oh, que maravilha! É o cenário perfeito para que o Senhor venha e conclua o milagre dele. Tá legal? O milagre dele. Então, lendo essa passagem, a Bíblia me diz que havia um jovem que o espírito maligno tomava ele, jogava ele no fogo, jogava ele na água, sabe? Judiava demais do corpo dele e espumava e, sabe, fazia horrores com aquele rapaz. Então os pais dele pegou ele e levou para os discípulos, porque a fama do Senhor Jesus estava correndo, como corre nos nossos dias de hoje, não é mesmo? Então eles já tinham, acredito eu, que eles já tinham feito de tudo para que aquele homem fosse liberto, né? E os pais agora entendiam que havia algo errado com aquele rapaz, mas que aquilo que acontecia com aquele rapaz, remédios não curariam, sabe? Eles entenderam. Então eles pegaram aquele rapaz, levaram até os discípulos, para que eles pudessem fazer alguma coisa, libertá-lo daquela situação. E os discípulos não puderam, não conseguiram. Aí caminhando Jesus e vendo aquela multidão, né? Porque geralmente aonde tem assim uma coisa, um escândalo, uma briga, uma morte, qualquer coisa, aglomera muita gente. E eu sei que aglomera porque eu vejo TV, eu vejo jornalismo, né? Então não é só aqui na minha cidade, quando acontece uma catástrofe que amontoa uma série de gente, né? O ser humano é curioso para saber o que está acontecendo com o outro. E hoje está pior ainda. Porque primeiro eles filmam, tiram selfie, enviam nos grupos para depois, se é que depois fazem alguma coisa, né? Porque aí as imagens hoje é que tá valendo, né? As imagens é que as pessoas estão preocupadas em ver, né? Em ver um sangue do acidente, em ver um corpo destroçado, né? Aqui na minha cidade tinha muito isso, acontecia um acidente onde a perna ficava para um lado, sabe? Eles tiravam foto, eu ficava horrorizada, né? E eles postavam assim, depois que virou acho que é vilipêndio ou filipêndio de cadáver, que foi proibido, sabe? Ficar tirando foto de cadáver assim, nessa situação, sabe? Aqui na minha cidade chegou a um ponto tão terrível, sabe? Que
uma mãe que eu conheço, que já fez parte do meu grupo de célula, ela viu o filho dela morto antes de ser avisada pelas redes sociais, no asfalto, ensanguentado, destroçado, sabe? E nós estamos numa situação muito ruim. Mas aquela multidão estava ali vendo aquela coisa, aquele rapaz se debatendo, né? Aquele rapaz naquela situação. O que aconteceu? Jesus se aproximou, perguntou o que houve, sabe? E quando Jesus aproximou, então estavam ali os escribas, né? Quem é o escriba? Aqueles que conhecem muito de palavra, sabe? Conhecem muito da letra, mas não sabem nada do Espírito. Entendeu? Então veja bem, no versículo 18 do capítulo 9 diz assim, ó, capítulo 17. E da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, este é o espírito imundo, né? O apanha, despedaça-o, e ele espuma e arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam, né? E o Senhor ficou indignado, sabe? Porque aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Ele olha para aquele povo: até quando? Até quando? Sabe? Eu vou suportar vocês, a incredulidade de vocês, né? E nós vimos aqui que esse espírito mudo, né, pegava aquele rapaz, e o Senhor perguntou para aquele pai: desde quando? Aí você vai me dizer: você acha que realmente o Senhor sabia quanto tempo que aquela legião estava ali? Não, sabe? Mas ele perguntou para que aquelas pessoas que estavam ali ouvissem, né? E o pai respondeu dessa forma, sabe? Quanto tempo há que sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. Sabe? É onde eu quero dizer para você que tem enfermidade que precisa sim do médico, do remédio, mas tem certas enfermidades, o caso da epilepsia, sabe? É um espírito, precisa ser mandado embora, sabe? Porque nenhum remédio, eu ia até falar o nome do remédio, mas eu não posso, gente. Não, Caleb não toma esse tipo de remédio, não é desse tipo de remédio, não. Sabe, os remédios da época, da minha época, quando tinha pessoas que davam epilepsia, que davam ataques na sala de aula, sabe, espumava e tudo, sabe? Tinha um comprimido que era muito famoso, eu não sei se existe dele ainda não, que medicava a pessoa ficava com aquela cara de zumbi, sabe? Então, aqui o Senhor pergunta quanto tempo? Desde a infância. Entendeu? Então, desde a infância, aquela criança sofria com aqueles demônios tomando o seu corpo e judiando dele. O pai fala que o menino estava só secando, quer dizer, magro, esquelético, né? Por conta desses demônios. E o Senhor expulsou aquela legião. E perguntaram para o Senhor por que os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E o Senhor Jesus disse: porque essa casta, né? Casta de demônio, milhares de demônios, gente. Só sai com jejum e oração. Tá entendendo, lindinha? Você que conversa comigo, que a gente bate um papo no telefone, quando eu falo: vamos jejuar por essa causa? Porque quando se há um jejum, o diabo não suporta jejum. É um jejum da sexta-feira da paixão ou da quaresma, toda sexta-feira não comer carne, né? Eu respeito, eu não tô aqui para descer a lenha no seu jejum da quaresma, no seu jejum de toda sexta-feira, porque tem pessoas que todas as sexta-feira, não é só na quaresma, toda sexta-feira não come carne, né? E se dentro do coração dela, ela tem fé de que isso vai trazer algo de bom para ela, quem sou eu para ficar desmerecendo aquilo que ela acha que vai ser bom para a vida dela, né? Mas em todas as ocasiões onde o Senhor nos fez perfeitos, gente.
Nós sabemos exatamente quando algo está dando ruim. O Senhor não nos colocou neste mundo à deriva, não, sabe? Você sabe muito bem quando tem algo ruim rondando a sua casa, ou quando chega alguém que abriga sentimentos ruins no seu coração, sabe? O Senhor colocou em nós um detector que detecta, né, quando a pessoa tem sentimentos maus, quando ela anda com alguma coisa ruim. Certa vez, o meu pastor foi fazer uma visita, uma oração na casa de uma pessoa, e essa pessoa naquela época podia, hoje ainda pode, né? Aqueles passarinhos amarelinhos, esqueci como é que chama o nome deles. Eu tenho calopsitas presas aqui em casa. Tem passarinhos que pode, tem anilha, tem tudo. Se você é um, não é colecionador não, como que fala? Ah, se você gosta desse, você tira licença, você cria. Então essa pessoa tinha um viveiro cheio desses passarinhos que canta maravilhosamente bem. Eu não sei o nome deles agora, tinha um viveiro muito grande. E o pastor foi convidado para ir lá fazer uma oração, sabe? A situação da casa era tão ruim, que todos os passarinhos morreram, sabe? O diabo que estava manifesto naquela casa, né, entendeu? Que estava ali, que foi mandado embora, sabe? Matou todos os passarinhos, caíram do puleiro sim, sem mais nem menos, entendeu? Então isso acontece. Quantas pessoas já entraram aqui na minha casa? Eu tenho plantas maravilhosas, né? Eu gosto de planta, eu gosto de planta. Mas eu não me dou bem com aquele troço que dá um pendão assim, eu esqueci o nome dela agora. A minha irmã é cheia, é linda, o orquidário dela. Não dou sorte com aquele troço, não. Nem com suculenta. Eu não gosto de planta fresca. E pra mim essas plantas é fresca, sabe? De qualquer maneira que eu mexo com elas não vai pra frente, mela, morre, então eu não dou com isso. Mas eu tenho outros tipos de plantas aqui na minha casa, muitas plantas. Então, quantas vezes a minha planta estava uma maravilha, de repente vinha alguém aqui na minha casa e no outro dia a planta, ó, secava. Quando eu era pequena, né, e a nossa avó morava com a gente, a minha avó era muito católica, então a minha avó falava que tem pessoas que têm um espírito tão ruim, que quando ela chega, que o mal que está na vida dela vai te prejudicar, acontece alguma coisa com seus animais. Eu já perdi animais assim, sabe, cachorros que morreram sem mais nem menos. Gatinhos, né? Eu sempre tive pavor de gatos, porque na casa da minha sogra era cheio de gatos. Mas depois eu me apaixonei com gatos, né? E eu tive 3 gatinhos. Os 3 gatinhos morreram, sim, sabe? Plantas. Então eu costumo andar ao redor da minha casa, orar e mandar o mal embora. Quando eu tinha célula na minha casa, né? Que hoje eu não abro minha porta assim, sabe? Não abro, não. Quando eu tinha minha célula e entrava e saía muita gente, muitas vezes no auge do cansaço, sabe? Do cansaço, eu esquecia de, quando a pessoa fosse embora, fazer uma oração para mandar o mal que veio com ela embora daqui da minha casa, sabe? E quantas situações ruins eu passei por conta disso. Helena, é porque a pessoa é do diabo? Não, gente, sabe? O mal que acompanha a pessoa não é porque a pessoa é má, sabe? Não é, mas o mal, vê a criança aqui. Esse demônio, essa casta de demônio perseguia essa criança desde a sua mais tenra idade e judiava dele, sabe? Mas os discípulos não conseguiram. Por quê? Porque certamente não estavam em jejum. Foi expulsar aquela casta não saiu. E tem determinado momento da nossa vida que a gente precisa de oração, de fé e de jejuar em favor daquela causa, né? Veja bem,
Em uma família onde o adultério é recorrente, sabe? Tem um espírito de prostituição ali, tem um espírito ali de prostituição que muitos cultuam como se fosse o Deus erótico do amor, né? A pombagira é uma delas, né? Que traz essa lascívia toda para os nossos jovens, essas músicas profanas. Gente, quem é de Deus não aplaude um troço desse, não. Quem é do Senhor Jesus não aprova um troço desse, porque você vê nessas danças, sabe? É claro que nós que somos casados, que temos o nosso marido, né? A nossa junção carnal, ela é santificada. Não é que você vai, eu vou fazer amor, eu vou orando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é isso não, gente, isso é loucura. Ai, por causa que eu vou fazer amor, o meu marido e eu fazemos amor ao som do glória, glória, aleluia. Ah, deixa de ser bobão, deixa de ser bobona, sabe? Não é disso que eu tô falando, mas eu tô falando que o mundo hoje, ele trouxe a intimidade do quarto para um palco onde uma doidivana, sabe, que está a serviço de espíritos malignos, sabe, reproduzir aquela dança de acasalamento de animais, entendeu? Porque quando você coabita com seu esposo, né, quando vocês coabitam, há uma pureza, sabe, é diferente. É diferente de você ver uma cachorra e um cachorro, um cio, no meio da rua, grudado no meio da rua. É diferente dos animais, mas agora estão tornando isso numa bestialidade e levando essa bestialidade, esse sexo desenfreado, essa obscenidade para dentro para cima de um palco onde fica pessoas ensandecidas, porque ali Satanás está recebendo oferendas, sabe? Ali tem um ajuntamento de demônios, sabe? Recebendo oferendas e usando o seu corpo para você achar que é a mais gostosa, que é a que faz a transa melhor, e isso não é real, sabe? Não é real. Nós vemos a situação dessas mulheres brasileiras artistas que usam o corpo como uma carne na vitrine, sabe? Dá uma olhada na vida sentimental dessas pessoas. Um mês com um homem, outro mês com um homem, outro mês com um homem, outro mês com um homem, sabe? E muitas vezes eu vejo, sabe, pessoas de igreja, né? Porque vídeos vazam, gente. Vídeos vazam nessa mesma vibe, dessa promiscuidade, dessa falta de temor a Deus, fazendo dancinha. Fazendo esse tipo de dancinha. A Lore me ligou ontem à noite, né? O Caleb ontem estava muito agitado. Gente, isso me sufoca um pouco, sabe? Porque como você sabe, vai fazer uma semana que eu aceitei que o meu neto tem autismo, sabe? Ele não tá errado, tem que aceitar. Gente, sabe? Não entrava na minha cabeça, não entrava, né? Então, ontem ele estava num desses dias agitado, porque como ele perdeu a aula, tudo para eles é grande demais, sabe? E eu já passei por isso, entendeu? Eu não sou autista, mas já passei por isso, de ver um problema deste tamaninho virar deste tamanho. Caleb faltou na segunda, ele tinha médico, né? E quando foi na terça, ontem ele foi para a escola, e na segunda-feira foi o dia de levar o retrato das crianças bebês, né, para a escola. E ele não foi, e todas as crianças comentando que viu o amiguinho, o bebê e tudo. Gente, isso trouxe um tumulto para a mente dele, sabe? E eu ficava ligando para ele o tempo todo para conversar com ele. Não, vovó, mas eu tô muito triste, porque eles pluraliza um probleminha para um
problemão, né? Eu falei, Caleb, você leva amanhã o seu retratinho de recém-nascido, sabe? Mas ele não aceitava e toda hora falando a mesma coisa. Então, sabe, o que eu posso entender? O que eu posso entender? Sabe? Nós estamos vivendo uma era, sabe? Onde nós vemos pessoas com Bíblia na mão, nessas plataformas. Eu sou crente, mas eu posso dançar. Eu sou crente. Como a igreja me vê e como realmente eu sou. Escuta, sabe? Aquele que põe a mão no arado não tem o direito de olhar para trás. Você daí não deve conhecer arado, porque você é jovenzinho. Mas eu conheci arado. O arado tradicional daquela época, 1967, 68, onde eu tinha 7, 8 anos. Então a gente morava num lugar onde se plantava muito milho, feijão, quiabo. Era uma terra muito produtiva e a gente morava ali e eles plantavam. E eu via o rapaz segurando o arado, tinha bois e ele controlando, e ele tinha que ir certinho para furar o sulco na terra, né? Para tirar os sulcos, para abrir certinho aqueles reguinhos, para não ficar torto. Se ele olhasse, se ele desviasse, ficava torto, então dava errado para a plantação da semente. Assim é a nossa vida, sabe? O Senhor nos fez com um propósito, sabe? De sermos felizes em todos os sentidos, de ter uma saúde abundante em todos os sentidos, sabe? O inimigo jamais vai usar a mente e o corpo do Caleb, porque ele sabe que não há permissão para ele entrar ali, para usar, para fazer isso que ele fez com essa criança lunática aqui, com esse menino, com esse rapaz. Porque ele sabe que tem uma avó com autoridade espiritual mandando todo espírito imundo embora com jejum e oração. O diabo sabe que não vai usar de imoralidades, de prostituição e adultério para atingir o casamento das minhas filhas, porque eu estou aqui de pé, eu sou coluna de oração, sabe? Então, como eu estava dizendo para você, numa família que é recorrente, o divórcio, a separação, né, que era o que acontecia muito com a família da minha mãe, onde tinha prostituta. A minha tia era uma prostitutona que fez uma série de abortos, né? Que no final da vida dela aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, morreu salva no Senhor. O meu tio alcoólatra inveterado, né? Meu pai um alcoólatra inveterado, onde o pai morreu de alcoolismo, onde o irmão morreu de alcoolismo. Então, quando eu via tudo isso querer se aproximar, sabe? Eu me coloco de pé no mundo espiritual para repreender esse mal de sobre a minha família e a minha parentela. Você tem essa autoridade. Houve um tempo que o mal que atacava a minha parentela, né, da parte do meu pai, era o câncer. A maioria deles morreram cancerosos. Sabe, a gente orava, a gente ia ao monte, a gente, sabe, até que o câncer alojou em mim. Eu falei assim, eu não aceito, não. Ah, mas eu não aceito. Eu morrer cancerosa, que nem morreu minha tia, que nem morreu outro, sabe? Eu não aceito, não, sabe? E eu busquei a cura e a libertação dessa maldição hereditária, entendeu? Maldições hereditárias existem, né? Às vezes as pessoas falam que não, isso é superstição. Maldição hereditária existe. Então você precisa dar uma busca na sua família. Ah, eu tenho que fazer isso, sabe? A Bíblia fala, sabe, que quando os patriarcas iam fazer um holocausto para o Senhor, eles faziam, sabe? E pedia perdão por
todo o pecado que os antepassados deles fizeram. Os meus antepassados serviram a demônios, sabe? Como que eles serviam? Caboclos, orixás e guia. Você pode espumar o tanto que você quiser. Não tem nada de bom nisso. Isso não é Deus de amor, sabe? O diabo, ele é astuto. Ele transforma em anjo de luz para destruir os próprios escolhidos, sabe? Ele se transforma em anjo de luz para destruir. Então ele arruma uma mentira lá, sabe? Dia 1º de abril, fez 42 anos que eu perdi uma grande amiga. Uma amiga espírita, né? Que servia caboclos, orixás e guias. Então, eu estava sendo evangelizada naquela época. E eu lembro que na véspera dela morrer, a gente teve uma conversa muito longa, né? Eu cheguei do trabalho, ela sempre guardava um prato de comida que ela cozinhava maravilhosamente bem. Ela era casada, morava do lado debaixo da minha casa. Minha mãe morria de ciúme dela, porque a gente tinha uma sintonia muito grande. E ela era do espiritismo e eu era... Gente, a vida dela era terrível, sabe? Ela, quando, para ir no cemitério, morresse alguém da família dela para ir no cemitério, ela tinha que fazer um trabalho para pedir licença para entrar no cemitério, porque determinados espíritos malignos não deixavam. Então eu convivi com uma pessoa que me ensinou muito, né? Apesar de eu ser de uma linhagem de parentes nesses cultos afros, né? Ela me ensinou muita coisa. Quando eu estava sendo evangelizada lá na fábrica, né? Pela menina que me mostrou o Jesus da história, o diabo sabia que a primeira pessoa que eu ia fazer de tudo para entregar a vida para Jesus era essa minha amiga. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte... Eu lembro que na véspera, né, nós estávamos na quaresma. Então ela me chamou, eu cheguei da fábrica 6h40 da noite, fui à casa dela e ela falou assim: Helena, eu tenho uma coisa para te contar. Os espíritos são mentirosos. Os espíritos malignos, gente, fez ela brigar com toda a vizinhança da rua, sabe? Eles inventavam um monte de mentira na sessão, quando ela ia consultar para eles. Fulano fala de você, ciclano. Eles davam nome aos bois e fez ela brigar com todo mundo e fazer trabalhos e arriar trabalhos para todo mundo. Não vai dar para me contar aqui que meu tempo tá contado, né? Não vai dar para me contar aqui, não, eu conto no outro vídeo. Eu só sei, gente, sabe, que ela, nesse dia, né? Primeiro houve uma transformação muito grande. Não, eu não tinha falado de Jesus para ela, não. O Senhor se manifestou a ela, sozinha, ela e Deus. Eu lembro que nesse dia ela falou comigo assim: Helena, eles são mentirosos. Eu fui na casa de um por um e pedi perdão. Sabe, naquele dia, no dia 31 de março, né? Acho que é 31 de março. Ela foi e pediu perdão a cada um deles. Nós estávamos na quaresma. Sabe? No dia 1º de março, eu peguei serviço às 6 da manhã e às 10 horas eu voltei pro almoço. Eu lembro quando eu desci a rua, uma das vizinhas me chamou: Helena, a fulana de tal morreu. Eu lembro que eu dei uma briga com a mulher, falei assim: para com isso, primeiro já abriu o mais feio. Não, Helena, a gente não tá falando mentira pra você, ela morreu. Gente, que angústia, que tristeza, sabe? Que tristeza. E o mais cabuloso é o que eu vou contar para você. Quando que eu esperei, eu ia voltar no serviço às 2 horas da tarde, como tinha poucos meses que eu estava trabalhando, eu não podia faltar, né? Mas quando eu cheguei 6 horas da noite, naquela época não tinha velório, se velava em casa, que eu chego na porta da sala, ela estava de frente para mim no caixão. Eu vou contar para vocês amanhã. Amanhã, não sei se amanhã não. Vou contar para vocês o que aconteceu com o corpo dela e comigo naquela sala. Eu falo com você, colocando a Bíblia aqui, em nome de Jesus, que eu não tô aqui para caçar seguidor, nem like, nem curtida. Eu tô aqui para falar para você que Jesus liberta, que o diabo não presta, sabe? Mas que Jesus ama você, que
que o diabo é mau, ele não presta, mas Jesus ama você. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. Creia na libertação e no sobrenatural de Deus. Operando Deus, qual vai ser o tolo? O satanista que vai impedir? Ninguém.